Nós temos que entender quantas bestas são. São duas. Em Apocalipse 13, fala de duas bestas. Uma que emergem do mar. Mar significa na Bíblia povos, nações. Você está entendendo? É de lá que surge. Então essa besta, ela sai de Roma. Por isso que as pessoas ficam enganadas. E eu quero que você não se engane. Não fique preocupado com a política. Não seja politiqueiro. Mombrana disse, eu não sou nem de um lado nem do outro. Eu sou cristão. Nosso caso não é da esquerda, da direita. O nosso dever é só orar. Mas fazer política não é o nosso viés. E não é isso que aprendemos com o profeta. O profeta não adianta. E outra, se você está preocupado com a esquerda, o Mombrana é bem claro na mensagem disso. Não é o comunismo. Preste atenção, não é isso o problema. O problema é que estão preocupados com o comunismo e estão esquecendo de olhar para o romanismo, que é a pior coisa que existe. Porque é de lá que vai sair. Quer seja direita, quer seja esquerda, quer ser o que for, mas na hora que tem que se manifestar, vai se manifestar como está escrito na palavra e está pregado para nós na mensagem de um profeta. O que há com os pregadores hoje? Comunismo. Todo pregador está aqui tentando combater o comunismo. Comunismo nada. O diabo está tramando isso bem debaixo do seu nariz e você não sabe. É romanismo, denominacionalismo. E Roma é a mãe das denominações. A Bíblia disse que ela era uma meretriz e suas filhas eram prostitutas contra Deus, contra a sua palavra. Tudo vai de acordo com as profecias. Preste atenção. A primeira besta sai de Roma e a segunda que é Estados Unidos. Um profeta disse, esta besta está no capítulo 13 e nesta nação tudo é 13. Ele diz, lembra de uma vinda do Papa quando veio uma vez aqui? Ele desceu do Papa Móvel, deu 13 passos, serviu a ceia para 13 pessoas. E ele diz, tudo é 13. São 13 colônias que formam essa nação. No começo do século XVII, os ingleses fundaram Jamestown, na Virgínia, em 1607, e deram início ao que se tornaria o projeto mais duradouro e de maior sucesso da colonização europeia na América do Norte. A partir dali, surgiriam as famosas 13 colônias, ao longo da costa atlântica, da Geórgia ao sul, até Massachusetts ao norte. Essas colônias foram criadas com finalidades diferentes, algumas voltadas ao comércio, outras à agricultura, e ainda outras como refúgios religiosos, como a Pensilvânia dos Quakers e a Nova Inglaterra dos Puritanos. A bandeira tem 13 listras, tudo é 13. Você acha que isso é coisa sem sentido? Não tem tudo sentido. Agora preste atenção no movimento do presidente querendo promover a paz. Está lá no Oriente Médio querendo fazer a paz. Ele está querendo cumprir o papel que ele tem que cumprir em algumas coisas. E ele vai conseguir muitos sucessos nisso. E ele está empenhado lá na Ucrânia para fazer paz com a Rússia. Após a reunião com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca, Donald Trump minimizou a importância de um cessar-fogo na Ucrânia e cobrou o envolvimento dos líderes europeus nesta entrevista à rede norte-americana Fox. Trump disse também que o governo ucraniano devia aceitar um acordo com a Rússia. Ele mesmo agora mudou de estratégia. Hoje, num post na rede social da Casa Branca, ele afirmou que a melhor maneira de acabar com a terrível guerra entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz. E ele está lá no Oriente Médio para reunir aqueles países para que tenha paz entre Israel e os países árabes. Sem a presença de potências do Ocidente, Donald Trump assinou o documento que instituiu o Conselho da Paz durante o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Dos 60 líderes convidados, menos de 30 estiveram presentes, entre eles o argentino Javier Milei. Apesar dos convites, o Conselho não será para todos. Os países que quiserem ter assento permanente no grupo terão que desembolsar US$ 1 bilhão cada. O grupo irá supervisionar o futuro governo palestino, a desmilitarização do Hamas e a reconstrução do território reduzido a escombros, depois de bombardeios quase diários de Israel, que mataram mais de 70 mil pessoas. Trump disse que o projeto é perfeito para o mercado imobiliário. Ele mostrou slides em que o que hoje é ruína vai se transformar numa riviera, com quase 200 prédios ao longo do litoral e 100 mil casas em Rafah, na fronteira com o Egito. Não há plano B, segundo a Casa Branca. Mas olha que Paulo diz, olha como a profecia já diz. Pois quando disserem a paz, estamos em paz, segurança, então lhes sobrevirá, diz a Bíblia, repentina destruição.
Veja que a profecia já está dada. Se você vai a 2 Tessalonicenses capítulo 2, todos nós sabemos que fala do homem que vem de Roma. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Presta atenção. Ora, irmãos, isso vai falar da besta que emerge do mar. Rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a... Olha o que está acontecendo na volta. Você deve ter acesso a certas notícias no nosso país que estão ocorrendo no meio da mensagem. E o meu dever como pastor é alertar você. E não vá atrás dessas coisas não, tá? Deixa que for para lá, o que for cair, vai cair. Está previsto, que vai dar escândalo, vai. Você não vai se abalar por isso. Você vai ficar firme na palavra. Nós não estamos presos a homem nenhum. Nós não estamos presos a fulano, nem fulano, seja ele quem seja. Nós estamos, eu quero que essa igreja esteja presa a Cristo Jesus. Se você estiver preso no fulano, se ele cair, você cai junto. Mas se você estiver preso na palavra, a palavra nunca cairá. Cristo nunca terá problemas. E se nós estivermos seguros com Ele, nós vamos estar bem. Certo? E que se manifeste o homem do pecado. Esse homem do pecado é a besta que vai vir. Filho da perdição. Ele vai ter que se manifestar. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou se adora. Olha só, preste atenção depois do ponto e vírgula. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse? Não é aquele que começa com P? Mas não é papo de criança não. Aquele é forte. Tá perdoando pecados, comanda tudo, dá piteco em tudo quanto é país. Por quê? Não se esqueça que esta igreja, ela já comandou o mundo inteiro. E os reis e monarcas, durante a idade das eras da igreja, batiam continência e faziam o que ele mandava. Foi assim que os nossos irmãos, 68 milhões de nossos irmãos, morreram nas fogueiras, nas espadas, lá no Coliseu. Era mandado por ele. Bom, então o que acontece? Eles querem de novo o comando. E vão ter. Você está me entendendo? Não vos lembreis do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Por que ele não se manifesta? Paulo diz, porque tem um que detém. E esse que detém ele está aqui esta noite conosco. Se chama Espírito Santo de Deus, está na sua vida. Enquanto o Espírito de Deus estiver aqui, ele não pode se manifestar. Veja a importância que nós temos. A importância de você como filho de Deus. Deus habita dentro de você. O Espírito Santo está dentro de ti, meu irmão, de ti, minha irmã, esta noite. Paulo diz, não sabeis que vós sois santuário do Espírito de Deus e que Ele habita dentro de vós? Porque já o mistério da injustiça opera. Ele está operando. Como ele está operando? Fazendo concordatas, emprestando dinheiro para países. Até Israel já foi feito aliança, porque eles estão naquela euforia do Messias, o Messias, esperando o Messias. Chegou um grupo ultimamente lá em Israel e vieram de um país remoto, não me lembro, e falaram, o que é que vocês vieram fazer? Nós viemos ver o Messias. Essa ansiedade de querer ver o Messias, porque o Messias que veio eles não reconheceram, o genuíno, crucificaram o genuíno, dizendo que não era ele, então eles estão esperando. E é aí que vão ser enganados. E o profeta mostra para nós na era de Laodiceia que a primeira vez que esse homem pisou em Israel para fazer acordo, porque o profeta diz que tudo que acontece de importante na terra, Deus mostra um sinal no céu. Apareceu um eclipse e tiraram a foto, e o profeta pegou as fotos e colocou no livro das eras para mostrar para nós, olha só, a primeira vez que Paulo VI pisou em Israel para fazer negócios, Deus mostrou um eclipse no céu. Por que ocorreu isso? Aí o profeta nos explica. O dinheiro está todo lá. Quando um banco central não é um banco central, quando um banco privado é público e um banco público privado, parece misterioso e cheio de segredos. Bem, este é o Banco do Vaticano. Em sua carta de quando foi fundado em 1942, há apenas um acionista, é o Papa.
Não há nenhuma diretiva que o impeça de ter lucros. Há uma regra de que cada 10 anos o banco destruirá seus arquivos. Além disso, tudo o que é executado é feito nas sombras, não há transparência alguma. Então, em essência, significa que o Vaticano criou um banco offshore no centro do Vaticano. O Banco do Vaticano não é estranho a controvérsias. Em 1982, envolveu-se num escândalo. Era o acionista do Banco Ambrósio que foi à falência. Apelidado de Banqueiro de Deus, o seu presidente, Roberto Calvi, foi encontrado enforcado debaixo da ponte em Londres. Por quase 2000 anos, eles não gostaram da ideia de capitalismo. Eles eram papas reis. Eles tinham, os estados papais, 15 mil milhas quadradas na Itália. Então eles cobraram impostos que pagaram por esta enorme corte real. Uma vez que perderam seu império e se tornaram este pequeno pedaço de terra no Vaticano, eles disseram, como podemos conseguir dinheiro? E o que finalmente aconteceu foi que em 1929 eles fizeram um acordo com Mussolini, o chefe dos estados fascistas. E em 1933 o Vaticano fez uma concordata, um acordo com a Alemanha nazista. E no meio da Segunda Guerra ele disse ao Papa, eu preciso de um banco. Não basta ter bancos correspondentes, precisamos tirar o nosso dinheiro do radar. Para que os britânicos e os americanos não possam seguir o que estamos fazendo, porque eles estavam jogando dos dois lados, eles não sabiam quem iriam ganhar e eles queriam ter a certeza de que eles estavam cobertos, e assim foi o nascimento do Banco Vaticano. O judeu tem só o papel hoje das ações, e o papel da ação precisa do dinheiro para poder mover, certo? Como eles têm o papel e precisam do dinheiro, então é aí que entrou a coisa. Israel é famosa mundialmente, especialmente quando se trata de inovação na agricultura e cibersegurança. O país do Oriente Médio se destaca não apenas por seu incentivo ao empreendedorismo, mas também por ser o berço de grandes empresas de tecnologia, como Waze e Viber. O avanço tecnológico de Israel é evidente pelo número de startups que surgem a cada ano no país, estimado em 1.400, ou seja, uma nova empresa a cada 6 horas. Porque há profecia na Bíblia que Israel vai se render ao anticristo, confundindo ele com o Messias. Mas se eu for contar isso para vocês, nós vamos até meia-noite, porque a história é bem clara. Mas quando todo, porque ninguém, não vai ter nenhuma nação que vai ficar fora. Nenhuma. Todas vão, porque todo mundo está quebrado. Você vai olhar, a Europa não está bem, os países não, se pensar que eles estão bem, não estão. Você olha os Estados Unidos cantando e tal, mas também não está legal das pernas. Por isso que estão fazendo esses acordos, dessas taxações, estão querendo ver um dinheiro que o nosso profeta, no tempo que estava aqui na Terra, nos anos 60, diz, Estados Unidos já estão gastando dinheiro hoje, que eles vão precisar daqui a 40 anos. O profeta disse isso. Já estavam gastando. Quer dizer, iam ficar em problemas. Lógico. E nós sabemos disso, e é o que está ocorrendo hoje. Então, como todo mundo está dessa forma, quando ele aparecer, ele vai aparecer como aquele que vai resolver o problema. E já há um clamor em muitos setores por um homem para reger o mundo e uma moeda para resolver o problema das diferenças cambiais. E é o que ele vai produzir. Ele vai chegar e vai, como eles têm o poder e o dinheiro, é uma moeda só. Você está me entendendo? E aí, quem não vai querer? Vão aceitar o acordo, inclusive Israel. Só que Israel está olhando do lado espiritual, como a Bíblia diz. Só que quando eles perceberem, quando ele colocar para fora realmente quem ele é, eles vão dizer, não, peraí, isso aqui não fecha com a Escritura. Essa maneira não é o que diz as profecias. Quando eles perceberem que não é, eles vão romper o acordo. E quando eles rompem o acordo, só Israel, ele vai arregimentar o mundo todo numa guerra para acabar com os judeus, massacrar os judeus e virar todos esses exércitos e essas potências contra Israel. Por isso que você vê no mundo inteiro crescendo o antissemitismo, o ódio a Israel, inclusive o nosso país. Verdade ou não é? Isso, meus irmãos, é para nós olharmos como as profecias vão se cumprir. Porque tem que crescer esse ódio para se cumprir nesse dia. Quando eles romperem o acordo, eles vêm e eles vão cercar. Só que como são muita gente, tem que ter um lugar, porque toda a terra tem que ter um lugar para fazer a batalha. E a profecia diz que o rio Eufrates ia secar. E se você perceber, o rio Eufrates já está secando. Para quê? Para formar uma grande planície, para que abrigue esses exércitos quando vir contra Israel. Deus prepara todas as coisas para que sua palavra se cumpra. Tudo bem? Eu não ia falar isso, mas eu tenho que falar isso para vocês hoje, certo? Quando eles chegarem para massacrar Israel, Israel não tem saída, eles não têm para onde pedirem, mas agora, para onde eles vão pedir? Eles vão gritar para cima.
Zacarias, vai se cumprir várias profecias de Zacarias. Um dia eu preguei e fui mostrando uma por uma aqui para vocês. Aqui hoje não dá. Eu lembrei de entrar nesse assunto. Quando eles gritam, nós estamos lá casados com o Cordeiro na festa das bodas. Agora vamos voltar. Gênesis 45. Conta de José quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Ele conheceu os seus irmãos e os irmãos não conheceram ele. Mas quando ele foi se dar a conhecer, ele mandou todo mundo sair de sua presença. Se você ler Gênesis 45. Sua esposa era gentia, a Asenate. Esse pegou a revelação. Sua esposa era gentia, a Asenate. Mais dois. Onde está essa Asenate, gentia? Está aqui esta noite. Isso não alegra o teu coração? A Asenate está aqui. Vai casar com Zafenate Paneah, que era o nome de José, certo? E ela está lá, casada, e quando ele vai se dar a conhecer aos seus irmãos, ele manda todo mundo, saia todo mundo, e ele desce sozinho para outra câmara lá embaixo, e lá ele se dá a conhecer. Diz assim: vocês não estão me conhecendo, né? Mas eu sou o irmão de vocês, José, que vocês venderam, vocês me colocaram no calabouço, eu sofri, eu fui para a prisão, mas hoje eu sou o governador, e depois de Faraó sou eu. Oh, glória! E aí, a Bíblia diz que os irmãos de José, quando viram que era ele, choraram, pediram perdão. Disse: não se preocupem, foi tudo um plano de Deus. Vocês pensavam uma coisa, mas Deus estava fazendo outra. Eu só estou aqui porque eu sou o príncipe. Eu sou aquele o filho da prosperidade. Se eu não viesse para cá, vocês iam morrer de fome. Deus me mandou para cá para eu prover comida para todos vocês, para o meu pai, para a família toda. E o filho da prosperidade está aqui conosco esta noite. Porque José é um tipo de Cristo Jesus. Ele é o filho da prosperidade. Por isso que você é próspero espiritualmente. Você, minha irmã, é próspera espiritualmente. E você pode ser próspero naturalmente também, se você for fiel a esse José, Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Mas vamos voltar agora. Quando eles estão lá cercados, que eles gritam, vai se cumprir Gênesis 45. Ele ouve o grito dos seus irmãos aqui embaixo, e ele manda sair a esposa, que somos nós, a Asenate, diz: com licença, vocês fiquem aqui nessa câmara, que eu preciso resolver um problema. E ele desce. Uau! Quando eles estiverem no sufoco, vai se cumprir Zacarias, que diz que seus pés descem no Monte das Oliveiras e divide o monte no meio. Todo poderoso. Ele disse: meus filhos, passem para trás de mim, que eu vim defender vocês aqui. E eles passam por entre as suas pernas e se escondem lá atrás, e ele dá uma soprada e ele vence aqueles exércitos que estão querendo. Olha, eu quero te dizer que Deus é um Deus que defende. Ele é o protetor. E no momento que eles estão ali olhando aquela defesa, e ele soprando, e ele levanta a mão. Quando ele levanta a mão, eles olham e veem o sinal, a marca dos cravos em suas mãos, e eles começam a olhar: que feridas são essas que tem nas suas mãos? Ele vai dizer: são as feridas que fizeram na casa dos meus amigos. E eles vão reconhecer: foi nós que fizemos essa ferida. E vão se abraçar com ele, e vão pedir perdão, e vão chorar tão alto, porque os irmãos de José choraram tão alto, se abraçando, que o Egito ouvia o choro, a Bíblia diz. E eles vão se reconciliar com ele, e vão pedir perdão, e ele vai pegar estes anticristo e o falso profeta. Olha só, o que sai de Roma e o que sai dos Estados Unidos, porque isso que eu quero dizer para vocês, e são os dois primeiros que inaugurarão o Lago de Fogo. Que agora no Lago de Fogo não tem ninguém, certo? E graças a Deus que você não está predestinado a ir para o Lago de Fogo. Que você imagina um lago que arde com fogo e enxofre, que a Bíblia diz que o fogo nunca apaga, e a pessoa cair lá dentro queimando e não poder morrer, porque a morte vai ser vencida. Não vai existir mais morte. Jogado lá, queimando e não pode morrer. Se as pessoas soubessem isso, que a Bíblia diz que os espera, eles estariam na presença de Deus clamando por misericórdia. Mas eles são orgulhosos, confiam no seu dinheiro, achando que o seu dinheiro e os seus bens poderá fazer alguma coisa por eles. Não poderá fazer, não é o dinheiro, não é. Deus não quer saber que classe ele tem, social, se é rico, se é pobre, se é presidente, todo mundo vai para o mesmo lugar.